E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos falar de ChatGPT. A gente vai criar aqui um código interessante que vai chamar a API do ChatGPT. A gente vai utilizar o Node, mas eu pretendo fazer esse vídeo também no C Sharp, utilizando .NET, dependendo aí dos pedidos. Então a gente vai criar aqui uma chave de API e nós vamos criar aqui um código simples que vai listar aqui os models do ChatGPT, porque ele trabalha com vários models, e a gente vai fazer isso utilizando o Node. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma pasta para nossa aplicação. Deixa eu ver em que pasta que eu estou aqui. Eu estou na pasta Home mesmo. Então vamos dar aqui o comando mkd, podemos chamar de ChatGPT, talvez? É isso mesmo. Pronto, vamos entrar na pasta. Para criar uma aplicação Node, claro, o primeiro a se fazer, não necessariamente, né? Mas é criar a aplicação. Então, npm init, eu coloco o "-y", ele vai criar aqui o arquivo package.json com esses dados aqui. Então, o "-y" evitou que eu precisasse preencher esses dados aqui. Criada a aplicação, vamos tentar abrir aqui o code na pasta. Já vou aqui maximizar. Vou tentar já, não tem código aqui, mas vou abrir esse aqui para aumentar aqui, tentar aumentar o tamanho das fontes. Acredito que desse tamanho já está ótimo aí. Aqui está gigante para mim. Então aqui ele criou. Só o que tem aqui é um arquivo package.json. E o que nós vamos fazer agora, antes de tudo, é criar a nossa chave de API no ChatGPT. Então para isso eu vou ter que abrir aqui o navegador. Eu andei pesquisando sobre umas ferramentas de zoom aqui para facilitar e eu vi que o Mac tem esse recurso aqui. Isso é um recurso do próprio Mac e ele vai ajudar. Você vai em platform.openai.com/account. Deixa eu ver se só nisso já vai. Então aqui eu vou ter que fazer login. Ele já fez aqui o login e é o seguinte. Aqui você tem várias opções, tem a documentação, tem as API Keys. A gente vai já um pouco para essa parte de documentação, mas aqui nas API Keys você pode criar várias chaves. Nós vamos criar uma para esse exemplo aqui. Então, eu vou criar aqui uma chave, vou colocar aqui keycode total. Pronto, você só tem essa chance de copiar a chave, então eu vou logo copiar ela aqui. Pronto. Eu já vou aproveitar para voltar aqui para o code e vou criar aqui um arquivo index.js, que é onde nós vamos codificar, vai ser nosso arquivo principal. E aí eu já vou colar a chave aqui. Essa chave ela é temporária, logicamente, né? E depois do exemplo nós vamos excluir. Então, a API do ChatGPT, ela trabalha com o conceito de models. Antes, ela trabalhava com o conceito de engines e models. Essa parte de engines, pelo que eu vi aqui, foi deprecada. Então, você vai aqui nessa página, nesse menu API Reference. Então, aqui você tem algumas informações que eu aconselho que você dê uma lida para se aprofundar mais. O exemplo que nós vamos criar aqui é bem básico e ele pode ser evoluído caso você se aprofunde aqui nessa documentação. Então, você chamava a API antigamente com a palavra-chave engines, né? Então, eu vou já dar um exemplo de código de como você faria isso, mas você nota aqui que ele marcou como deprecado. Então, isso mudou um pouco. Para que você faça uma consulta à API do ChatGPT, o endpoint que eu acho mais apropriado é esse completions. Ele já está dando aqui a URL. Nós vamos já criar um código. Daqui a pouco a gente vai ver como é que lista esses models e como é que você seleciona um. Nós vamos selecionar um desses models para fazer aqui uma consulta API. Bom, então nós já vamos começar codificando aqui. Eu acredito que o bom mesmo é começar pelo código. Então a primeira coisa que você tem a fazer aqui nós não vamos instalar nenhum componente específico do ChatGPT, nós vamos instalar aqui o Axios, mas você pode utilizar até request, qualquer componente que faça um request HTTP. Então eu vou abrir aqui o console e já vou instalar aqui o Axios. Eu vou dar preferência aqui ao Axios, mas apenas por questões de costume mesmo, mas você pode usar request ou qualquer outro. Então, nós vamos começar a pôr a mão na massa e começar a codificar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma constante para guardar essa API Key. Então, vou criar aqui uma constante API Key e vou colocar essa API Key temporária
nessa constante. Outra coisa que a gente precisa fazer, que nós esquecemos, é importar aqui o Axios. Nós vamos utilizar o Axios para fazer um post. Então, eu vou criar aqui um require mesmo, normal, para ficar mais rápido aqui. E a gente vai importar Axios, pronto. Outra coisa que a gente precisa é da URL, nós vamos fazer um post. Então aqui, dessa documentação, a URL que eu prefiro utilizar é essa do /completions, desse endpoint. Lembrando que você pode utilizar também o /chatcompletions, que pelo que eu vi aqui, é algo mais destinado, que simboliza uma conversa de chat, onde um responde, outro pergunta, outro responde. Então eu achei mais adequado aqui, por exemplo, utilizar essa aqui, que é a do completions. Não sei se eu já copiei. Então vamos copiar aqui. E a gente vai armazenar também essa variável numa constante que a gente vai chamar de API URL, que fica bom assim. Opa. Outra coisa que a gente precisa, a gente vai falar com o ChatGPT, precisamos de um prompt. Já já você vai entender tudo. Vamos fazer aqui um prompt sobre talvez uma pessoa famosa para ficar mais fácil. Depois a gente expande mais isso e tenta fazer uns testes com codificação, pede para ele digitar algum código. Então nós vamos colocar const, vamos chamar de prompt mesmo, e vamos falar sobre Michael Jackson, por exemplo. Fale um pouco sobre Michael Jackson, acho que é assim. Pronto. E agora nós já vamos fazer nossa chamada ao Axios. O Axios não está ajudando, eu não sei se... Eu não lembro se ele exige aqui que você... Eu não estou lembrando aqui se você precisa instalar os types do Axios. De qualquer maneira, a gente vai instalar aqui os types como dependência de desenvolvimento, que é esse D aqui. Vou até dar um zoom aí para você ver. Eu não lembro se isso é necessário, mas a gente vai instalar para ver no que dá. Se não existir, ele vai dar um erro aí. Pronto. Ele instalou, então... Vamos ver se já deu alguma coisa. Tudo bem, ele não está ajudando, mas a gente vai seguir o exemplo. Então o Axios, a gente vai chamar um post, e o que o post recebe? O primeiro argumento é logo a URL. Então a gente vai colocar a URL da API, que é esse aqui. Então ele recebe mais dois argumentos. Esse primeiro aqui é o objeto que você vai enviar. Já a gente fala sobre ele. Esse segundo são os cabeçalhos, onde você vai, importantíssimo, você vai informar aí vai fazer a sua autenticação com a sua API Key. Ele é uma promise, então a gente vai ter que programar aqui um den, que é um método que recebe um function, como quem trabalha com JavaScript ou TypeScript já sabe. Você pode também criar um método aqui e fazer um await, caso você prefira. Aqui, para o vídeo ficar mais rápido, a gente vai utilizar ele como um promise mesmo. Então aqui, a gente já vai... Vamos derrubar isso aqui para cá, para ficar melhor. A gente já vai programar aqui esse catch, para a gente... Que ele vai receber um function, a gente vai digitar uma function inline mesmo aqui, onde a gente vai apenas printar o erro no console. E já vamos começar preenchendo a autenticação aqui. Deixa eu ver se ele dá uma formatada. Pronto, ficou melhorzinho. A autenticação, primeiramente, isso aqui são cabeçalhos, onde você vai fazer a autenticação. Então, a gente tem aqui uma palavra-chave que é headers. Se ele estivesse ajudando seria melhor, mas tudo bem. Onde nós vamos passar aqui primeiro que o conteúdo que nós vamos utilizar é um content type do tipo application JSON, que inclusive isso aqui tem que ser entre aspas, simples. E aqui que é o mais importante, nós vamos fazer nossa autenticação. A gente vai colocar um authorization aqui, onde nós vamos informar nossa API Key. Só que essa API Key aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, ela é um token bearer, né? Então você tem que informar que está enviando um token bearer. Isso aí é o padrão de requisições de API, né? Eu vou criar uma concatenação de strings aqui e vou colocar na frente a palavra bearer. E aqui eu crio a concatenação informando a API Key. O objeto que a gente vai enviar, basicamente ele pede várias propriedades, como você pode ver aqui. Max tokens. A gente vai utilizar o mínimo de propriedades possível para você fazer uma requisição, mas você pode dar uma estudada aqui e ver se tem algo mais interessante aí.
O mais importante é o prompt. Então ele vai pedir aqui o prompt, onde nós já temos ele aqui. Então é esse prompt aqui que nós vamos utilizar. Quem programa TypeScript, JavaScript, já sabe que os nomes das variáveis são iguais, então a gente pode deixar assim. A outra coisa interessante que ele pede é essa temperature, né, que é uma temperatura que o padrão é 1. Nós vamos colocar aqui um valor no meio aí para ver no que ocorre. A gente vai criar aqui o tempo. A gente vai colocar aqui um valor, sei lá. Depois você pode fazer seus testes aí. A gente vai colocar 0,5. E lembrando que isso aqui é importante, essa temperatura, porque o ChatGPT ele tem planos pagos. Então, dependendo do plano, você não pode. Essa temperatura pode ser limitada a um plano. Assim como o próximo propriedade que nós vamos criar aqui, que é o Max Tokens. O Max Tokens, a gente vai já ver direitinho lá. Eu acredito que seja a quantidade de palavras, nós vamos já ver. Mas esses dois parâmetros são importantes porque, dependendo de como eles estão configurados, a resposta do ChatGPT ela fica mais fiel, mais inteligente ou menos detalhada. Então isso é o que regula a maneira que o ChatGPT vai se comunicar. Então esse Max Token aqui, eu estou em dúvida se ele é quantidade de palavras. Vamos ver se tem alguma explicação aqui. Ele não diz aqui, pelo que eu vi, se tokens são palavras, né? Então vamos deixar aqui no 400. Eu não sei nem se nós vamos utilizar aqui o plano grátis. Então eu não sei se ele vai aceitar esses 400. A gente vai fazer um teste aí. Bom, aqui já está preenchido, só falta a gente trabalhar com a resposta. Olhando aqui para a documentação, a gente vê que a resposta dele é um objeto que tem essas propriedades. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem essas propriedades aí, ID, object, a data de criação, talvez, e tem um model que você utilizou. Inclusive, eu esqueci de falar sobre o model. Vamos já chegar nessa parte aí. E o que interessa para a gente é esse choice aqui, que tem esse text. É o que nós vamos ver. Isso aqui é a resposta dele, do ChatGPT. Segundo indica aqui, ele pode ter mais que uma resposta, mas a gente vai trabalhar só com a primeira resposta aqui. Inclusive, ele diz o que foi utilizado, a quantidade de tokens, né? Completion tokens. É uma coisa que você pode dar uma estudada melhor aí. Então, nós vamos pegar esse choice aqui e esse text, só que ele está no array. Nós vamos pegar o primeiro item desse array. Nós vamos pegar a resposta, claro, no DEM aqui. Então, vamos criar aqui um método que recebe um response. Nós vamos trabalhar esse método aqui. Eu não vou trabalhar inline, vai ficar assim. Nós vamos dar aqui um console log mesmo. O Axios, ele retorna um response.data. E agora só precisa a gente ver aqui no final, voltar para cá e ver o que a gente vai colocar. Então a gente vai colocar aqui choices. O primeiro item, que simbolizado pelo 0. E text. Pronto, é isso que nós vamos imprimir no console. Você pode fazer uns testes imprimindo toda a resposta, caso você queira analisar o que ele retorna por completo. Então aqui, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Bom, eu tinha esquecido o model. Então, isso é que é o mais importante. A gente vai já chegar nessa parte de model. Por enquanto, a gente vai enviar o model assim só para ver qual vai ser a reação, o que vai ocorrer aqui. Com certeza, ele vai dar um erro que a gente precisa informar qual é o model. Daqui a pouco, a gente vai aprender a listar esses models. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Para chamar uma aplicação Node, claro, você digita Node e o arquivo que você criou, que nós criamos aqui, o index.js. Pronto. Ele já deu um erro aqui que nós vamos ver que erro foi. Geralmente os erros não são muito explicados, sabe? São apenas um bad request sem muitas explicações. Mas vamos ver aqui o que ele trouxe. É muito grande o log o retorno do Axios. Então ele está dando aqui um status code de 400. Mas você pode dar uma pesquisada melhor para ver se por aqui tem alguma explicação sobre o erro. Mas eu estou achando que provavelmente é a falta do model. Bom, mas que model? Onde é que eu vou ter esses models? Você pode ir na documentação também. E deixa eu ver se ele tem alguma parte que fala sobre os models aqui. List models aqui. Então você pode listar os models. Existe aqui uma explicação que eu não sei se eu vou conseguir encontrar mais detalhada sobre cada model. Cada model tem sua especialidade. Cada model foi treinado de maneira diferente. Então deixa eu ver se eu encontro aqui algum texto que fala. Model Overview aqui. Então
Você pode dar uma explorada nessa API. E aqui ele explica sobre os models que, por exemplo, tem um GPT-4, tem um 3.5 e vários codecs que está deprecado aqui. E ele explica aqui sobre as compatibilidades de endpoint. É bom dar uma lida nessa API porque ela explica muita coisa interessante. Mas nós vamos aprender agora como é que nós vamos listar esses models. Deixa eu ver se eu volto aqui. Indo aqui em Models, em List Models, você vê o endpoint que você vai utilizar para listar esses models. Para ganhar tempo, como nós vamos precisar também colocar a chave de API, nós vamos fazer uma cópia desse arquivo aqui e vamos chamar ele de Models. Chamar ele de Models. Algumas coisas nós não vamos precisar, vamos até dar uma olhada aqui na documentação. Ele só chama a lista mesmo, normal. Então a gente não precisa nem. E é um get, deixa eu ver se é um get. É um get ainda, então vamos mudar aqui para get. Vamos ver se a URL é a mesma. Não, a URL muda. Ó, você vê aqui que tem models no final. Então a gente coloca models no final aqui. Como é um get, a gente não vai precisar ter o parâmetro do objeto aqui. A gente vai precisar ter autenticação. E eu acredito que o resto possa ser o mesmo. A gente pode deixar esse código aí. Isso aqui nós vamos tentar listar esses models. A resposta dele é um data e o ID é o nome do model que nós vamos precisar colocar lá no chat GPT. Então, como a resposta dele é um data, a gente vai ter que repetir data aqui e ele é um... Esse data é um array. Nós vamos mostrar o data todo, né? Vamos mostrar o data todo primeiro. Para a gente pegar a lista de models. Então, como nós criamos esse models.js, então nós vamos aqui em node models.js. Então você vê que ele está listando aqui vários tipos de model aí, cada um tem suas diferenças, suas especialidades, seus treinamentos, mas a gente vai procurar um aqui que eu encontrei, que eu achei um dos melhores. Você pode aí consultar de um por um. Então, esse text DaVinci 003, se eu não me engano é esse, ele respondeu bem aqui. Eu andei fazendo uns testes, ele respondeu bem. A gente vai tentar também com esse com esse GPT 3.5 Turbo. É o seguinte, vamos mostrar só os nomes, porque tem só os IDs, né? Então, para você mostrar só os IDs, como você sabe que isso aqui é um array, a gente vai utilizar um map. A gente vai pegar um item desse array e desse item a gente agora vai listar só o ID. Aí vai ficar uma visualização melhor. Não sei se você entendeu aí, espero que tenha entendido. Então vamos chamar o mesmo comando, só que agora ele só vai listar os IDs. Aí fica melhor da gente ver aqui. E eu vou escolher aqui, eu andei pesquisando, alguns realmente não retornam quase nada. Mas nós vamos pegar aqui uns dois para fazer uns testes. Vou copiar esse aqui, esse GPT Turbo. Você pode também escolher outros aí para testar. E aqui, no nosso index, nós vamos colar aqui, eu vou colar como um comentário, e pegar um outro, por exemplo, esse text DaVinci 003. Aqui eu fiz uns testes com ele, eu achei ele muito bom. Nós vamos ver como é que ele vai se sair aqui. Bom, e agora nós vamos fazer uns testes nesses dois modelos aqui. Esse daqui eu já testei, esse de cima eu não testei ainda. Eu fiz alguns testes com alguns, não com todos. Você pode aí fazer teste com outros para descobrir qual seria o melhor para você. Mas esse aqui para mim ele se demonstrou razoável. Vamos copiar ele aqui e colocar como model. Vamos salvar. E vamos chamar nosso endpoint aqui index. Quando ele demora um pouco é porque ele realmente está processando. Então ele criou aqui um texto. Michael Jackson foi um dos maiores nomes da música pop de todos os tempos. Ele começou a carreira na Jackson 5, ainda criança, e por aí vai. Foi uma descrição razoável, então vamos até chamar novamente para ver se ele dá uma resposta aleatória ou uma outra resposta. Ele realmente deu uma resposta diferente. Bom, agora vamos testar com esse GPT 3.5 Turbo, lembrando que eu acredito que algum deles sejam pagos. Vamos só ver se esse aqui vai executar normalmente e se ele é melhor do que o primeiro. Chamando aqui o mesmo endpoint, vou maximizar aqui para ficar melhor. Esse aqui ele já deu um erro.
Ele deu que tipo de erro aqui? Deu um erro 404. Bad request. Eu não sei o que eu errei aqui na requisição. Mas para o vídeo não se prolongar muito, a gente já conseguiu fazer o text da 20003 funcionar. Aí você pode também fazer uns testes com esses parâmetros. Vamos voltar para o DaVinci aqui. Se alguém souber o que eu esqueci aqui no GPT 3.5 e colocar na descrição, agradeço. Esses links aqui do vídeo, você pode também olhar na documentação, e esses links, essa URL da documentação, eu vou postar nos comentários. Nos comentários você vai encontrar o link. O primeiro link, geralmente, quando você clica, tem os recursos utilizados, códigos, comentários, dependendo do vídeo. Então vamos voltar para esse aqui e testar esses parâmetros. Por exemplo, vamos primeiro deixar sem esses parâmetros. Esse daqui, a temperatura, que segundo eu vi, você pode ver na documentação, é a criatividade da resposta. Esse max tokens aqui eu não entendi o que é direito, mas parece que não são palavras, eu coloquei com 400 aqui. Vamos iniciar fazendo os testes, vamos tirar esses dois aqui e deixar no padrão. Esse temperatura aqui, o padrão dele é 1, ele varia entre 0.1 e 1. Então vamos salvar para a gente ver como fica aqui. E vamos ver aqui a resposta. Ele até deu uma resposta menor. Então significa que talvez seja melhor você informar esse max tokens. Vamos só fazer um teste. Tendo cuidado para não extrapolar o número de requisições aí da versão gratuita. Com certeza deve ter um limite. Já deu aqui uma outra resposta, porém maior. Agora a gente vai testar um pouco, brincar um pouco e ver como é que ele se comporta com relação à codificação. Como nós estamos aqui no Node, então vamos pedir para ele codifique algo no Node, já que quem está assistindo esse vídeo provavelmente possa ser algum desenvolvedor de Node. Vamos fazer uma pergunta bem simples aqui, por exemplo, como fazer download de uma imagem usando o Node.js. E é uma pergunta, a gente coloca o ponto de interrogação. Então vou utilizar esse mesmo, que foi o que funcionou. Vamos limpar aqui, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Pronto. Vou chamar de novo aqui o index. E ele fez o código, veja que interessante. Para baixar uma imagem usando o Node.js, você precisará usar o módulo request. No caso aqui ele optou pelo request. Você pode instalá-lo, então ele explica a instalação e aqui ele explica a maneira de fazer um download. Pronto, esse text da 20003 ele funciona para codificação. Foi por isso que porque tem uns que se limita só a diálogos, como se fosse ali um chat, onde um faz uma pergunta, outro responde. Por isso que eu optei também pelo Completions. E também por esse, depois de ter feito alguns testes, por esse text da 20003. Bom, caros, então aprendemos mesmo que de maneira básica, você pode evoluir, fazer uma chamada à API do ChatGPT e as possibilidades aí são inúmeras. Por exemplo, você pode integrar isso ao WhatsApp e fazer com que o cliente converse sobre os seus produtos, até talvez possa chegar ao ponto dele verificar descontos e outras formas de pagamento, tudo numa conversa natural, diferente do que ocorre atualmente com aqueles bots para WhatsApp, para Telegram, que são meio programados de maneira pouco inteligentes. Basicamente, eles verificam se na pergunta tem um texto e já emitem aquela resposta padrão, muito diferente de uma resposta inteligente que pode chegar ao ponto até de sugerir algumas alternativas ao produto e tudo mais. E eu estou falando nessa ideia, mas são ilimitadas as ideias. Aí vai a criatividade de você integrar isso, a tecnologia GPT, com qualquer outra tecnologia que você venha a utilizar. Eu agradeço pela atenção e gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal, caso esse conteúdo tenha sido importante e venha a lhe ajudar em algo. Obrigado.